A gente está abraçando a causa de regulamentar todas essas empresas que estão hoje informalmente trabalhando, dando assessoria para o médico, dando assessoria para o paciente, mas causando fraude até sem saber que está causando fraude. Começou essa guerra e isso veio atrás de quê? Mentoria. Eu falei, gente, olha, vai ser super legal. Vai ter negócios, vai ter pessoas, vai ter financeiro, a gente vai falar de vendas e marketing e a gente vai falar de produtos e serviços. Porque médico ainda acha que não vende produto, né? Ele só vende serviço. Mas ele vende muito produto. Criei 5 pilares, falei, e agora, como é que eu entrego isso? Livro e Victor, pronto, montei. Saiu, galera tá adorando, tá tendo muito resultado. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer a Fernanda Costa Curta. Ela é mentora de médicos e é conhecida como a menina do reembolso. Como é que é isso de menina do reembolso, Fernanda? Vamos lá, Vitor. Primeiro, obrigada pelo convite. É sempre muito bom estar com você. Presencialmente é melhor do que online, mas estou adorando aqui. Bom, vamos lá. A menina do reembolso. Deixa eu te contar um pouquinho da minha história. Tá. Eu sou fisioterapeuta de formação básica, fiz UTI neonatal, fiz neuropediatria. UTI neonatal não é para qualquer um. Não, não é. Meu Deus. Não é. E eu trabalhei no Leonor Mendes de Barros, que são as crianças de baixo peso nascidos de outras crianças. Meu Deus. Bom, vou deixar essa história triste para depois, tá bom? Mas eu passei num concurso público, estava ali como fisioterapeuta, fui convidada para ser braço direito do secretário de saúde. Conheci a administração, conheci a gestão, me apaixonei pela gestão, só que eu gosto de mudar. Muito. Conheci a gestão, fiquei um tempo na gestão, e aí em 2011 falei, não quero mais isso. Já tinha feito aprimoramento em saúde da pessoa idosa, olha, lá da UTI neonatal para saúde da pessoa idosa, passei por tudo. Fui fazer gestão, saí de gestão pública, fui para gestão privada, né, para saúde suplementar. Aí, em 2011, eu tive uma hérnia cervical terrível, perdi o movimento do braço direito. Uau. Meu marido é médico, tá? Então, eu sou casada com médico, eu falo que eu posso falar mal de médico. Você conhece o Avatar, né? Eu falo, eu posso falar mal de médico, né? Eu sou casado com uma médica também. Você também a gente pode falar mal de médico. E aí ele falou, olha, eu vou fazer meu doutorado, me ajuda, então. Né? Você pediu lá a exoneração, me ajuda. Eu fiz o doutorado dele. Então, a gente fez ali a avaliação de 3.000 prontuários, ajudei ele no doutorado dele. E depois me encabecei aí na saúde suplementar. Fui para HC, né, no Hospital das Clínicas, fui gestora de projetos de alto custos lá. E, de repente, alguém me achou no LinkedIn. Cara, o LinkedIn funciona. E lá em 2014, um cara me achou no LinkedIn e falou, olha, eu tenho um projeto muito legal, mas você tem que ir para o Chile. Falei, opa, que coisa ruim para o Chile, né? Bora para o Chile, bora para o Chile. E lá eu conheci uma coisa chamada endoscopia de coluna. Aqui no Brasil, endoscopia de coluna. Aqui no Brasil, a gente tinha cirurgias abertas de coluna com 20 centímetros, assim, de incisão. E o cara fazia por 8 milímetros. Eu, como fisioterapeuta nata, falei, nossa, isso me interessa. Fui para o Chile, aprendi o que era a endoscopia de coluna e a gente começou a montar uma clínica aqui no Brasil. Então, tinham vários sócios. Eu era só gestora desse projeto. Adaptei a vigilância sanitária aqui do Brasil, abrimos a primeira clínica, encheu a agenda. Aí eu tinha um segundo problema, não tinha médico. Eu tinha uma boa técnica, eu tinha uma agenda cheia e eu não tinha médico. Legal, vamos abrir o quê? A primeira especialização do mundo em endoscopia de coluna na USP de Ribeirão Preto. Uau. Deu super certo. O negócio foi crescendo. No final de 2021, burnout. Tive um burnout, eu falei, nossa, não aguento mais isso, larga tudo e vamos ser felizes fazendo outra coisa. Eu já tinha uma consultoria, que eu dava algumas poucas consultorias, muito pontual, porque eu não tinha tempo, né? Falei, bom, vou fazer consultoria, vou conhecer outros mercados. Fui conhecer mercado de startup, não me adaptei, não é para mim. Fui conhecer mercado de franquia, não me adaptei, não era para mim, bateu o desespero. O que eu vou fazer do universo? Aí, sei lá, tava rolando o feed e me apareceu lá um negócio, Victor Damasio, mentores do mentores. Eu falei, que diabo é isso? Que porcaria é essa que eu não sei nem do que funciona? Comecei a te seguir. E aí eu falei, vou começar a Foi um anúncio meu, então, Foi né? um anúncio que bom que teu, o tráfego cara. pago tá funcionando. Tá funcionando. E aí foi aí que começou. Foi dessa história que começou o direcionamento da mentoria. Eu falei, vou começar a fazer mentoria individual.
E aí, o que aconteceu? Nesse mesmo período, a gente teve o boom das fraudes do reembolso. Uhum. E é legal a gente falar disso, né? Vamos falar sobre isso. E assim, fraude de reembolso, os médicos me procurando para entender um pouco da fraude do reembolso, porque eu sempre fui muito boa de reembolso, já Sim. trabalhava com isso há 15 anos. Mas tem a forma certa e a forma errada de trabalhar A com forma isso. certa e a forma errada. E aí eu comecei a dar mentoria, aprendendo com o Victor sobre mentoria. Sabe quanto que eu cobrei a minha primeira mentoria? Sei, 15 mil. Individual? Pior que não. Não? 25 mil. A primeira? 5 3 mil reais. Mas de onde é que eu tirei isso? 15 mil? Primeira, não, mas, cara, Aliás, 25 mil foi o que você fez durante a primeira turma do Vida de Mentor, não foi? foi a primeira que eu fiz da Vida Ah, de tá. Mentor. Eu não tô maluco, não inventei Não isso tá, não. o programa Business Care que tem ainda hoje. Tá, então deixa eu voltar. É que eu fiz Volta. confusão na minha cabeça. Bora Então lá. a primeira mentoria você cobrou 3 e pouco, é isso? 3 mil reais. Tá. A primeira mentoria individual. Hum. Eu falei, cara, 3 mil reais alguém pagou. Porque você vive naquela vida de sabotador, né? Ninguém vai Será pagar. que alguém vai pagar por isso? Ninguém vai. E aí você fala, tá, eu tenho aqui um problema para resolver, que é o reembolso, mas isso só não me sustenta. Pelo menos eu achava na época. Então vamos fazer uma mentoria de gestão, entender o que, que as pessoas estão precisando, como que eu posso ajudar os médicos. Levantei a mão e falei, vamos anunciar isso aqui. Deu certo. Primeira pagou, segunda pagou. Falei, nossa, agora eu tô ficando sem horário. A gente vende horas, Aham, né? aham. Vamos fazer a segunda, terceira, quarta. Eu falei, cara, tá dando certo. Fui aumentando o valor. E aí pronto, não tenho mais horas para vender. Uau. Aí vamos fazer vida de mentor para entender agora como fazer em grupo, né? Porque eu já Uhum. não tinha mais hora para vender. E foi aumentando e foi indo. Ótimo. Só que eu estava ao mesmo tempo com a história da fraude do reembolso, pegando os médicos. E aquele, a gente tem que, né, separar o joio do trigo. Certo? A gente tem pessoas muito boas que foram impactadas pela fraude do reembolso. Vamos depois aprofundar esse assunto. E a gente tem o fraudulento que faz fraude. Tem profissional safado. Tem o safado. E aí a gente, só que o bom foi impactado pelo ruim. Muito impactado pelo ruim. Muito. E aí esse bom chegou em mim e falou, Fernanda, eu preciso da tua ajuda. E eu não quero ajudar, mas eu preciso muito da tua ajuda. E aí eu comecei a ajudar os bons. Porque a gente sabe quem é o safado da história, né? Sim. E comecei a ajudar os bons. Porque ajudando os médicos, na real, você tá ajudando os pacientes, né? Com certeza. Porque o reembolso é um direito do paciente, Sim. não é o direito nem do médico, nem da instituição de saúde e de nenhum profissional da saúde. É Total. um direito do paciente. Então, a gente começou a olhar de uma forma muito ampla o que está acontecendo no processo de reembolso, que ele está sendo caracterizado como fraude. Porque os que são fraude mesmo têm que ser caracterizados como fraude, fraude. e acabou. Mas os que E não são penalizados. fraude devem Sim. ser reembolsados. Deve ser reembolsados. Isso. E aí você tem que ensinar ao médico que qual é a parte dele e qual que é a parte do paciente. A parte dele é entregar toda a documentação, que eu chamo hoje de arquitetura médica documental, exatamente pronta para que o paciente solicite o seu próprio reembolso. Não é o médico que solicita o reembolso, não é a equipe do médico que solicita o reembolso. Quem solicita o reembolso é o paciente, é um direito dele. Agora, o médico, ele precisa ter consciência de toda a documentação que ele precisa entregar para o paciente. Entregar mastigadinho, né? Não, pronta. Não é nem mastigadinha, é pronta. Fala assim pro paciente, tá aqui a sua documentação, entra lá no seu aplicativo e insere essa documentação lá. E vai olhando toda semana para me dizer como é que tá. Porque pode dar uma pendência de documentação e eu tenho que fazer. Sim. E Fernando, você tá falando disso aí, eu não sei quem tá escutando sabe mais ou menos sobre esse tema, não sei como é que é isso, mas você tá trazendo aqui a importância de que é o paciente que tem que entrar com o pedido. Obrigatoriamente. Certo. Certo. Mas eu já ouvi dizer por aí que tem lugar que você vai lá e aí o médico ou a secretária do médico te convida, te incentiva a você dar o seu nome de usuário e a sua senha do seu plano para eles fazerem tudo para você. Fala o nome em bom português disso aí. Fraude. Tá. Fraude. É legal falar fraude. o que é para as pessoas entenderem. Né? Exatamente, isso é fraude. Dar login sem é fraude. Fazer reembolso sem desembolso é fraude. Ou seja, o cara não paga e quer reembolsar uma coisa que não aconteceu. É fraude. É fraude. E aí outra coisa que já aconteceu comigo com É. o paciente. Cara, eu fiz um procedimento lá, acho que era 8 mil reais. Tá. Alguma coisa assim. E aí o cara falou assim, mas eu lanço aqui 10... E é algo que o plano não cobriria. Tá. Tudo bem? Aí o cara falou, eu lanço aqui 10 sessões de acupuntura. Cada uma é 800 e tudo certo. Eu falei, não, tudo certo não. Aí ele, mas como assim não? Eu falei, eu não fiz acupuntura.
Eu fiz esse outro procedimento aqui. Ele, mas dá o mesmo valor. Eu falei, amigo, eu não fiz. Não fez. Sacou? Mas se você botar aí o que foi por 8 mil, o plano não vai te reembolsar. Eu falei, tudo bem, porque pra mim o certo é o certo, mesmo que Exato. ninguém esteja fazendo, e o errado é errado, mesmo que todo mundo faça. É isso. Faz sentido? Isso também é Total, fraude. Isso também é fraude. Mudar CIT, né, código da sua doença para reembolsar é fraude. Falar que você fez uma coisa que você não fez é fraude. Uhum. Dar login e senha ou também, assim, vincular o seu tratamento ou não à solicitação do login e senha é fraude. Uhum. Fazer o reembolso de uma coisa que você não desembolsou é fraude. Uhum. Então, só que a gente tem uma brecha, Victor, muito grande na legislação. Porque existe uma lei que regula as operadoras de saúde. Tá. Só que não existe uma lei que regula o reembolso. O reembolso ele é citado em várias partes de várias resoluções, de várias leis, que falam, olha, você pode ter direito ao reembolso. E só tem direito ao reembolso quem tem o contrato livre escolha, né? Então, olha, eu pago por isso. O beneficiário paga por isso. O paciente paga. Eu vou pagar um pouco a mais porque eu quero ter reembolso quando eu quiser. Né? Então, ele paga. É um direito dele. Só que eu tenho um contrato também que não tem direito ao reembolso. E esse contrato que não tem direito ao reembolso, a lei é clara. Ele pode ter direito ao reembolso se for uma urgência ou uma emergência. Vamos supor que você não tenha direito ao reembolso e Deus me livre, eu vou bater aqui na madeira, que você está viajando, sofre um acidente de carro. E você está numa cidadezinha minúscula que não tem rede credenciada A lá da sua urgência me operadora. leva a uma contratação imediata ali. Exatamente. E eu tenho que pagar e vambora. Você vai pagar e depois você vai voltar lá no operador e falar, olha, eu gastei tudo isso. Mas não foi em tinha função de uma emergência. de uma emergência ou de uma urgência. E aí sim você tem direito mesmo que você não teria. Agora, se você tem direito ao reembolso mesmo com uma rede credenciada, você tem livre escolha. Você escolhe o médico que você quiser. Uhum. E aí você vai lá, você paga aquilo que você quiser e depois aquele médico que você pagou vai te dar toda a arquitetura documental, vai fazer todos os documentos para você falar, Vitor, olha aqui, ó, tá aqui, vai lá agora e conversa com o teu convênio. E aí seu convênio pode reembolsar 100%, como pode reembolsar 30% daquilo que você gastou. Ou nada. Dificilmente não vai ser nada. nada. Né? Porque assim, depende muito do seu contrato. O que a gente tem que entender? A sua relação com a operadora é uma relação comercial. Sim. Se no teu contrato está dizendo, por exemplo, o Vitor tem cláusula de exclusão para reembolso. Aí vem o nada. Porque o seu contrato diz que você tem cláusula de exclusão. Mas olha só que interessante. Isso reflete no preço, né? Reflete muito no preço. Mas olha só que interessante. Você vai lá direto na operadora e faz o seu contrato? Não. É um contrato de adesão, né? O Aparece contrato de ali. adesão você faz via corretor. Uhum. Ninguém bate na porta do operador e fala assim, olha, eu quero contratar aqui o seu plano de saúde. Não, a gente tem um corretor. E o corretor, ele te diz qual a melhor forma ali. Ó, faz esse tá mais barato pela sua idade ou por alguma doença prévia que você tem. E ele diz assim para você, olha, quando você for fazer a sua ficha de saúde, melhor você colocar que você não tem doença prévia. Certo? Porque você vai pagar mais barato. Isso é fraude. Uhum. Isso é fraude. Porque, de repente, você tem alguma doença que você não colocou. Exemplo baratinho, assim, clássico. Eu tenho colesterol super alto. Uhum. E aí, você vai lá e você fala assim, você tem dislipidemia? Não, não tenho. Porque o corretor mandou eu falar que eu não tenho. Então, eu não tenho. Uhum. Só que daí eu infarto. Por algum motivo lá, que não precisa de motivo, né? Eu infarto. E aí, eu faço tudo via particular, porque eu confio no meu médico, etc e tal. Só que eu coloquei que eu não tinha nenhum tipo de doença. Uhum. E aí, na hora que eu vou pedir o reembolso, tá lá, no relatório, na arquitetura documental do meu médico, ele vai colocar assim, história prévia de colesterol, exames comparativos assim, assim, assado. Aí o operador, opa, peraí. Você não colocou aqui na sua ficha de saúde que você tinha essa história prévia. Então, eu não sou obrigada a pagar. Entende? Uhum. Porque eu, Fernanda, junto com o meu corretor, não foi nem o médico, eu, Fernanda, junto com o meu corretor, eu já cometi a primeira fraude. Uhum. Entende? Então, a gente está hoje numa luta contra as fraudes. Do reembolso ético, do reembolso transparente, da formatação dessa arquitetura médica documental robusta, séria, para que isso seja entregue para o paciente, para que o paciente possa fazer seu reembolso. Top. Porém, todavia, contudo, a operadora também precisa se defender. Uhum. E aí começou a aparecer um monte de auditor médico no mercado para trabalhar para a operadora. Uhum. Só que muitas vezes esse auditor médico, e não há impeditivo, tá? O Conselho Federal de Medicina, ele diz que qualquer médico
estando apto como médico, né? Apto nas suas condições legais, ele pode ser um auditor. Qualquer um. Então, só que o que acontece hoje é assim, eu pego um pediatra, um exemplo, tá? Um pediatra para auditar um ortopedista. O cara não Então, tem capacidade técnica de Tem entender o que capacidade que é aplicável ou não, né? Não tem capacidade técnica. Ele sabe de pediatria, ele estudou sobre pediatria, ele tem a profundidade da especialidade outra. Mas ele começou a negar coisas de outras especialidades. Uau. Então, a gente tem médico muito bravo, queria falar uma palavrão, mas não pode, mas ele tem médico muito bravo com esses auditores, a operadora brava com o médico que está fazendo fraude, todo mundo aqui tentando levar o melhor para o paciente e o paciente não sabe com quem que ele tem que ficar bravo. Eu fico bravo com quem? Com o Com médico, todo mundo, né? com o médico, com a operadora, eu não sei nada. E aí? Então, o que a gente faz hoje? A gente ensina o médico, né? Eu faço essa mentoria para ensinar o médico a melhor forma de fazer essa arquitetura médica documental, porque influencia, Vitor, influencia no pedido médico dele, no que ele vai escrever na descrição do procedimento, na descrição cirúrgica que ele vai fazer, influencia o que vai na nota fiscal. Olha que absurdo. Tudo isso influencia no que o paciente vai solicitar de reembolso. E no meio disso tudo, a gente tem uma lei que diz assim, ó, se eu não concordo contigo, eu, auditor, não concordo com você, médico, eu posso fazer a formação do que a gente chama de junta médica, que vai avaliar o teu pedido e pode sim discordar daquilo que você está pedindo. Porém, isso não funciona para o reembolso. Só funciona quando eu solicito a autorização. Então, Que Vitor, pode ou não aceitar, né? que pode ou não aceitar. Vamos Mas supor se eu assim, paguei e fiz por livre escolha, isso tá não feito. entra, tá feito. Você só vai pedir o reembolso depois que você fez, depois que você pagou. Então, eu não posso ter uma auditoria sobre aquilo que você escolheu. Entende? Então, há uma confusão ainda muito grande de operadora, de legislação, de médico. Interessante. Então, eu preciso ensinar o médico qual é a parte dele, qual é o dever dele, como ele também se defende das coisas erradas da operadora. Esse médico precisa ter consciência do que ele informa ao paciente dele. E esse paciente também precisa brigar sobre os direitos dele com a operadora. Total. É uma triangulação magnífica. Olha eu com o sorrisão, porque eu adoro isso, eu amo de paixão. Então, falar sobre isso, eu poderia ficar assim, ó. A gente teve imersão, né, esse final de semana, 10 horas em pé cada dia, só eu falando, adoro. São quantos dias de imersão? São 2 dias. 2 dias. Uau. 10 horas cada dia, 20 horas. E eu falo, não queria nem dar almoço. Café pra quê, gente? Vamos continuar aqui, que é uma delícia. E essas pessoas, elas saem empoderadas. Depois a gente, claro, 2 dias dá para aprender tudo? Não. Dá para criar insight. De ou tô no caminho certo, ou tô no caminho errado. Dá E pra aí explodir a cabeça de um monte de Dá coisa, pra hein? explodir, dá pra explodir. E aí depois a gente leva essa galera pra mentoria. Mentoria de 6 meses. Olha lá, vamos juntos. Vamos montar aqui sua arquitetura documental. O que você explica pro teu paciente? Aonde você tá fazendo certo? Aonde você tá fazendo errado? O que você precisa mudar? Né? O que seu paciente realmente precisa saber? E aí a gente vai ampliando essa consciência, tanto do médico quanto do paciente. Que top, É cara. isso. E aí, nesses 2 dias, você ficou 10 horas cada dia. Cada E dia. quem é que tava na audiência? São médicos? Tem outras... Tem médicos, tem gestores, tem advogados. Advogado também. Um monte de advogado, Massa. de advogado. A gente tem secretárias que são enviadas por esses médicos para que elas aprendam o que falar para o paciente, de que forma Isso é falar para o importante paciente. também, né? Sim, Tranquilizar, né? exatamente. Informar também. Informar. Porque, na verdade, muitas vezes não é o médico que faz essa interação com o paciente. Ele se detém ali a parte técnica e fala, ó, minha secretária vai te dizer como isso pode ser feito, como não pode, qual a documentação que você precisa, caso você tenha direito ao reembolso. Se você não tiver direito ao reembolso, bem ou mal, você pode ali descontar do seu imposto de renda. Sim. Então, o paciente ele pode ser beneficiado de várias formas, só que o paciente não sabe disso. Então, a secretária acaba sendo essa interlocutora entre o médico e o paciente, que também é bem legal. Então, é um agente importante ali no meio do caminho, né? Tem um agente importante. Na verdade, os médicos, quando entenderem que a secretária pode ser uma fonte de receita, inclusive, para ele, cara, isso é um Sabe salto, o que né? eu falo? Eu falo que médico é funcionário CLT da secretária. Fala mais disso. Ah, gostou, né? Sim. Olha só, o médico, ele só atende se a secretária colocar paciente na agenda. É verdade. Se ela tiver de mau humor, ou se ela Acabou. brigou com o médico, ela fala, não vou botar ninguém. Quero ver se atender agora. Verdade. Então, médico é funcionário CLT da secretária. Então, o médico, infelizmente, hoje eles não têm consciência disso. Tá com raiva de mim, né? Eu sei. Mas olha só, ele acaba escolhendo a secretária
não pela maior expertise, pelo menor preço. Por quê? Porque ele tem que desembolsar e ele não vê Ele isso vê como um custo, né? custo. E, na verdade, secretário é um investimento. Quanto mais capacitada for essa secretária, melhor ela vai pegar esse lead, qualificar esse lead e encher a agenda do cara com aquilo que ele precisa. Porque consulta é meio, não é fim. Consulta é um meio do paciente chegar, conhecer esse médico, para que esse médico possa tratar. E é muito difícil a gente falar. Hoje, muita gente já fala de vendas na área da saúde. Mas existe lá um artigo, lá na lei do médico, que ele diz assim, ó, a medicina não pode ser mercantilizada. Ou seja, teoricamente, eu não posso vender medicina, né? E não posso vender saúde, não posso vender doença, não posso vender nada. Então, tem que ser um padre lá só para dar a bênção, né? Quase um sacerdote mesmo, Exatamente. Né? É esquisito. Só que isso vem mudando. A gente teve ali em 2023 a mudança da legislação de publicidade médica. As pessoas estão expandindo essa cabeça. Até se abrindo para telemedicina também, que é uma relativa novidade, né? Com certeza. Que veio ali, né, da pandemia para cá. Mas olha só, o médico começou a ter uma consciência que não adianta um monte de tráfego pago. Porque o lead cai lá. E se a menina não só a menina, né? Porque 90% são secretárias, 10% são secretários. Se ela ou ele não souber qualificar, já era. Dinheiro no ralo. Dinheiro no ralo. Então, por que não ter uma secretária muito bem qualificada para que você possa encher a sua agenda de leads, né? De pacientes qualificados, para que você possa usar aquela consulta como meio, para que você possa dar um bom diagnóstico e aí sim um tratamento. Cara, que interessante, né? Louco, né? Muito interessante. E me fala uma coisa, nessa sua imersão, você falou, em 2 dias dá para ensinar tudo? Não. Mas dá para trazer alguns insights, dá para explodir a cabeça, né? E nessa imersão, tem uma galera que escolhe seguir com você? Hoje, como é que estão os seus programas de acompanhamento? Tem. Então, assim, a gente tem 2 programas que são fixos, né? A gente roda semestralmente. Tem a mentoria de reembolso médico, que na verdade é mentoria estratégica de reembolso médico. Não é chegar lá e aprender a fazer reembolso médico, porque, querido, reembolso médico é do paciente, lembra? Então, a gente ensina a arquitetura médica documental. Então, a gente acompanha, a gente faz toda a estratégia, como que vai acompanhar. Eu desenho até um sistema que o cara vai colocar ali, como que ele vai acompanhar esse reembolso desses pacientes. Legal. A gente ensina sobre autorização de cirurgias, a gente ensina sobre glosou, né? A famosa glosou. O que eu faço agora? Como é que eu respondo à junta médica? O que realmente eu tenho que fazer e aquilo que não me cabe fazer? Então, a gente ensina isso na mentoria. E a gente tem uma mentoria de gestão médica. Legal. Porque o cara, às vezes, ele não quer mexer com reembolso médico, ele não quer já falar isso dominou do isso, paciente, né? ou já dominou e ele quer aprender sobre como alavancar o consultório. Então, eu ensino desde como ele mapeia o melhor ponto para ele abrir a clínica dele, até como ele enche a agenda e forma protocolos de tratamento para esse paciente. Então, a gente gira esses 2, assim, e lá na imersão aparece. Fernanda, eu quero fazer mentoria. Então, eu sempre pergunto, qual? Tem a de reembolso e tem a que a gente chama de business care, que é de negócios. E aí, a gente começa a separar, você é melhor para mentoria de reembolso. Teve um médico nessa mentoria que ele veio conversar comigo, eu falei, cara, você não precisa de mentoria de reembolso médico. Você precisa de mentoria de negócio, tá perdido naquilo que você quer fazer. Então, vamos para a mentoria de negócio. Os 2, né? Pode fazer os 2 também. Pode fazer os 2. Na verdade, na mentoria da Business Care, eu falo um pouquinho de reembolso. Tá. Mas reembolso, Vi, é só uma metodologia de pagamento. O cara tem um particular, ele tem um credenciado, ele tem um reembolso, ele tem metodologia de pagamento. Eu posso cobrar no Pix, parcelado, financiado. É só mais uma metodologia. Quem hoje vive só de reembolso médico, tá fadado ao fracasso. Porque na hora que der um pau na operadora, fala, não pago mais reembolso médico. E pode acontecer. A qualquer momento, como aconteceu em 2021 com a história da fraude dos reembolsos médicos. O que teve de clínica fechando, assessorias, porque a gente tem muita assessoria de reembolso médico. Assessoria é fraude. A assessoria de reembolso médico ou reembolso médico auxiliado, que a gente tem muitas empresas, é fraude. Porque elas não podem fazer o reembolso médico para o paciente. E elas não podem ser contratadas para médico, porque é um direito do paciente. Então, o que elas precisam ser é só assessorias de auditoria médica ou de formação de arquitetura documental para o médico. Inclusive, agora a gente está tendo uma certificação. Eu estou certificando essas empresas que elas se dizem
que fazem a conciergem do médico, concierge de reembolso, reembolso auxiliado. A gente está certificando e falando para ela, cara, você está no caminho errado. Você tem que fazer para o médico arquitetura documental, ajudar o médico nessa estrutura documental para entregar para o paciente. Você está indo para o caminho errado. Então, para de ir para o caminho da fraude, vem para o caminho certo aqui, ó, que a gente tem um caminho certo para fazer isso. Né? Então, é muito legal. E na imersão, é lindo ver o olhinho do outro brilhando, né? Eu fico apaixonada. E assim, muitas perguntas, muitos questionamentos, e o melhor, aquilo que eles pensam assim, cara, eu tô fazendo errado. E levanta a mão, Fê, eu faço assim, não é para fazer assim, é para fazer assado. Ele, cara, e vai anotando, e a gente dá apostila, e o pessoal anotando, é muito legal. Apaixonada, eu sou apaixonada. Dá pra ver, isso dá uma clareza pra quem tá do outro lado, né? Mas me fala sobre isso, de que você já fazia então mentoria individual, como é que foi a mudança pra grupo que você viveu lá no Vida de Mentor? Então foi assim, chega uma hora que você... Hoje a vida tá melhor. Opa, muito melhor, outra vida. Já nem faço individual, e se faço individual, preço tá lá em cima. Isso. Galera, preço tá lá em cima. Então assim, aprendi isso com o Vitor. O que era 3 mil virou quanto agora então? 80. 80. O 80. mesmo atendimento, que antes Mesmo era 3, hoje é atendimento. 80. Hoje é 80. E a mentoria em grupo, a gente tem de 10, de 15 e de 25. Aprendendo com o Vitor. Então, assim, a gente... parei. Então, assim, chegou uma hora que eu falei, cara, eu tô vendendo horas. Não cabia mais na minha agenda. Eu tava estressada. Eu falei, larguei minha vida de CEO. Tô sendo CEO de mim mesma e errando no mesmo caminho. Falei, tem coisa errada. E aí, quando eu fiz a vida de mentor lá, que você fala, né, como você faz a qualificação, o questionário, eu falo, cara... Aquilo funciona, né? Funciona demais, por incrível que você pareça. E tem gente que vê com barreira. No começo eu falei, ninguém vai preencher tudo isso aqui. Não é que preenche? Não é que preenche. e preenche quem quer. Isso. Quem quer Quem chegar não até quer o final. preencher o formulário também não vai fazer o programa, né? Não vai. E por mais que faça, Vitor, não é o cara que vai engajar. É. E a gente quer gente que realmente no final tenha resultado. Porque se não tiver resultado, o problema também é seu. Você fala, nossa, tem alguma coisa que eu não estou entregando que não está dando resultado. Então, aquilo funciona. E eu fiquei com 3 pés atrás. Falei, não vai funcionar isso, ninguém vai preencher. Eu falei, vamos testar, né? O mentor diz que a gente tem que testar. Então, se a gente tem mentor, é para testar o que ele está dizendo. Tá, testei. Deu certo. Você vai indo, você faz a primeira turma. Aí você fala, não é? Aí você faz turma pequena. A primeira turma você faturou quanto? Como é que foi? A primeira turma, eu acho que eu fiz de 10K, a gente faturou, acho que foi 100 na primeira turma, 10 de 10. Foi Nada mal, né? isso. Tá Nada pago o mal. programa, né? Tá pago, 10 de 10. E a gente foi aumentando, e foi aumentando. E aí, naquele 1 ano que você falou, nossa, só vivi de mentoria nesse ano. Que você faz 1 milhão, você fala, porra, isso funciona? Fez 1 milhão no ano seguinte. 1,50 milhões. Nada mal, então, né? assim, nada mal. Aí você fala, nossa, esse trem funciona, que legal, esse negócio funciona. E aí, em 2024, agora 2025, a gente tem um negócio ainda presencial, que a gente está acabando com ele, né? Um negócio, o comércio ainda, né? Que a gente está acabando, a gente vai entrar 100% agora só, online, só infoproduto. E aí, a gente tinha uma perspectiva. Só que, como todo mundo, a gente erra também. Né? E a gente deu umas deslizadas esse ano. Eu falei, puta, tô indo pro lado errado. O que Pro rolou? lado errado. Eu acho que a gente bateu muito em uma única mentoria. Em um único produto. Vamos focar muito nesse produto. E como o Vitor, né? E aí vamos estudar a vida do Vitor. Gente, eu tô estudando a vida dele. Conto tudo. Vou fazer um livro. Como o Vitor fez. Vou escrever esse livro. E aí fui olhar teus produtos e eu falei, cara, não é por aqui. O Vitor tem uma gama de coisas aqui que ele oferece. E talvez quando você compra isso aqui, vem um pacote junto que você pode utilizar. Mas ele tem vários funis. E eu errei nisso. Errei de falar assim, puta, não tô acompanhando essa parte. Então, a gente começou a reformatar. Não é que tá dando certo? Ah, Tem é? vários O que você funis. mudou e no que deu? Acho que a gente abriu outras mentorias, abrimos outros espaços e começamos a criar vários funis. Tipo a imersão. Se fosse a imersão do ano passado, eu faço essa imersão uma vez por ano só. Se fosse a imersão do ano passado, a imersão do ano passado, eu preciso contar isso. Manda Foi aí. muito interessante. Eu não tinha nada para vender na imersão. Eu tinha imersão. E aí eu falei, cara, não é isso que eu aprendi. O Vitor falou que eu tenho que ter um negócio no final para vender. Ah, é? Eu Fazer um evento presencial e não fazer uma ter. oferta ali dá até azar. Não é? Não pode, não Aí pode eu fiquei não. pensando nisso, minha equipe, a galera tá engajada. No último dia, do nada, tirei da cartola. Eu sou uma fazedora, né? Tirei da cartola. Falei, gente, tem uma imersão para vender. Mas segunda. Não, vocês estão aqui na imersão? Não, eu tenho uma mentoria para vender. Ah, tá. Como é essa mentoria?
Eu vou contar tudo para vocês. A mentoria custa R$ 25.000. É uma mentoria. Quem quiser, vai ser assim, eu vou falar desses assuntos, não sei o quê. A minha equipe se matando. Que mentoria é essa? De onde que ela tirou Da isso? onde Do ela nada, tirou né? isso? Não tem folha de Do inscrição, nada. não tem link. Nada. E a galera se desesperada. Chegou na hora do café. Que isso, Fernanda? Que mentoria é isso? Como que vai ser? Como é que vai funcionar? Sei lá. Vamos vender. Faço a mínima ideia, cara. E vendeu? Vendeu. Isso foi no ano passado? Foi no ano passado. Tinham Foi quantas em pessoas na agosto. sala? A gente tinha 40 pessoas na sala. E quantas pagaram? Os 5. 25? 5 5. pessoas pagaram. Então tu fez 125 mil assim. Assim. E aí depois a gente só foi falando com as outras pessoas que não foram pagando. E a gente foi falando, isso foi em agosto. Setembro, outubro. Quando começa a mentoria? Em janeiro. Uau. A galera de agosto pagou. Uau. Não tinha nada. Falei, não, a gente vai fazer um encontro online antes, mas a mentoria começa em janeiro. A galera esperou até janeiro. Nunca imaginei que isso fosse acontecer. A galera esperou. E aí a gente foi vendendo nesse outro período, foi vendendo, começou janeiro. Aí já turma começou grande, maior a turma então. Começou maior. E aí a sacada foi, não vou vender para pessoa. Hoje eu trabalho com CNPJ. Eu vendo pro CNPJ. Uhum. Porque não adianta vender pro médico. Não é ele que vai fazer a operação. É É a a secretária, secretária. né? Então, o médico, ele pode ter 2 ou 3 sócios, ele traz para a mentoria. Ele pode ter 3 secretárias, ele traz as secretárias e eu separo. Hot seat, só para médico. Encontros que a gente faz para secretárias. Hoje eu vou falar como a secretária precisa se comunicar melhor. O médico não precisa participar. Interessante isso, hein? Traz a secretária. Então, eu comecei a vender pro CNPJ. Pro CNPJ. E hoje eu continuo vendendo pro CNPJ. E continuo enchendo. É uma mudança simples que faz muito sentido. Faz né? muito sentido, porque o médico, ele E vai mata aprender. uma objeção de tempo, né? Porque De o médico vai tempo. falar, cara, médico, eu tenho uma página só pra médicos. Se você quiser ver, entra aí, vidadementor.com.br/médicos. Médicos. Por que eu fiz isso? Porque o médico via minha página normal, ele fala, esse Vida de Não é Mentor pra não é mim. pra mim, eu sou muito ocupado, É minha hora vale isso. muito, não sei o quê. Aí, beleza, eu botei uma página lá, vidadementor.com.br/médicos. /médicos. E ali tá, sei lá, quantos depoimentos só de médico. Boa. Aí eu falo que a minha esposa é médica, meu sogro é médico, Isso. meu irmão é médico, minha cunhada é médica, todo mundo é médico. Agora eu sou E aí- parceira que é E médico. pronto, então, cara, e aí ficou mais fácil. Sem Isso. essa página era difícil vender pra médico. Era difícil. Com essa página, o médico vai, o médico burro não é, né? Então ele tem Não é. cognição suficiente, ele vê, cara, tem um caminho aqui e ele entra. Então foi muito Exatamente. bom pra mim isso. Isso é muito bom, isso é muito bom. E eu comecei a perceber assim, vender para médico, ele não vai operacionalizar. Então, e eu percebi isso no individual. O cara vem, você conversa com ele, você dá o caminho das pedras. Você fala, cara, faz isso, ó, mastigadinho. Não faz, No né? individual. Não faz. Chega no outro encontro, eu falo, e aí, você fez? Não tive tempo. Pô. Mas tem sempre o cara bom que faz. Vem bonitinho, fez, e aí você consegue evoluir. E eu comecei a comparar. O cara que faz, a curva ascendente do cara é maravilhosa. O cara que não faz, ele vai crescer, mas ele demora muito para crescer. Acabou a mentoria, o cara não cresceu. Falei, né, tem coisa errada aqui. Tem coisa errada. Então, tem os fazedores e tem o técnico científico. O cara técnico científico, ele quer crescer, mas ele vem para a mentoria para aprender como, mas ele não tem a capacidade de fazer a operação. Eu falei, não, vou acabar com essa palhaçada. É CNPJ. Vem você, Hot Seat é com você, a gente tira suas dúvidas, e eu tenho aqui, ó, outros encontros, né, que são as tutorias, sistema as pra oficinas você plugar o seu técnicas. time, né? Exatamente. E aí a gente pluga seu time. Então, quer saber de tráfego? Tráfego. Tá, você vem pro Hot Seat, traz as suas dúvidas. Eu pego as suas dúvidas, entendo as suas dúvidas, anoto lá, oficina de tráfego, traz até teu cara de tráfego. Mas tem uma oficina ali pra gente falar só de tráfego. Um exemplo. Cara, que maneiro. E deu super certo. E aí você foi aumentando e melhorando a entrega, mas sem onerar você, né? Sem você ter que gastar mais tempo nisso. Exatamente, trouxe parceiros. Quem vai falar de tráfego? Fulano. Quem vai falar de negócio, mais voltado para o jurídico? Ciclano. E aí eu fui plugando parceiros ali, porque é legal, a gente sabe tudo, mas a gente não dá conta de tudo. É impossível. Impossível dar conta de tudo. E aí nos hot seats, quando eles me trazem isso, hot seat só eu faço. Quando eles me trazem alguma dúvida, né? Eu brinco, né? Que nem Vitor, tem hora para começar e não tem hora para terminar, aquele hot seat, pelo amor de Deus. E aí, assim, quando eles trazem uma dúvida, eu falo, ó, isso aqui, você vai falar com fulano, que tá lá no nosso grupo, que é o advogado XYZ. Você aponta o caminho. Eu né? aponto o caminho. Tô ali, falo sobre aquilo, mas falo, ó, fulano vai conseguir aprofundar melhor isso. Já chama lá no grupo, que ele vai te chamar no particular e ele aprofunda esse assunto contigo. E tem dado muito certo, Vi. Tem dado muito certo. Aí a gente falou, tá dando certo, vamos acabar com tudo que é prestação de serviço. Não vamos mais trabalhar com prestação Quais de eram as serviço. prestações de serviço, então? A gente antes? tem uma empresa de direcionamento de reembolso médico. Ah, A gente tá. tem clientes grandes, inclusive hospitais que a gente atende, né? Que é justamente essa interlocução, essa triangulação
entre a clínica, o hospital, com o paciente. Então, a gente faz auditoria de toda a documentação, né, de toda a arquitetura documental, a gente aponta falhas, é auditoria mesmo. Olha, isso não pode, isso está errado, isso está certo, está faltando esse documento. Pega esse pool de documentos e entrega para o paciente. O paciente sobe lá no aplicativo, passa para a gente o protocolo e a gente fica acompanhando esse protocolo junto com o paciente. Então, toda semana a gente liga. Oi, Vitor, como é que tá? E aí? Dá uma olhada aí nesse protocolo, vê se gerou alguma pendência, vê se gerou alguma glosa. Ah, gerou. A gente já entra em contato rápido com a clínica, fala, olha, eu preciso de um relatório assim assado, já entrega para o paciente. Para explicar, para resolver. Exatamente. Então, a gente tem uma empresa. Aí, hoje, o que a gente vai fazer? Vamos parar com esse serviço e vamos regulamentar o mercado. Vamos certificar todas as pessoas que fazem a mesma coisa. Até porque você não tem braço para atender todo mundo, né? Se você certifica, você consegue... Você muda o seu negócio, né? E como a gente, mas você consegue ajudar mais gente. E como a gente gira em torno de 2.000 processos por mês. Então, a gente tem muita gente. Então, assim, por que não dar oportunidade para essas outras empresas que estão aí no mercado aprender a fazer de forma certa? Acabar com essa história de fraude. E essas empresas, elas não têm regulamentação. Eu brinco que é igual manicure, quando começou. Atendia lá na portinha da casa dela, ia atender não sei onde, ia na casa do cliente, até que alguém chegou e falou, vamos regulamentar aqui as manicures? Então tá, a gente tá abraçando a causa de regulamentar todas essas empresas que estão hoje informalmente trabalhando, dando assessoria para o médico, dando assessoria para o paciente, mas causando fraude até sem saber que está causando fraude. Caramba. Então a gente começou essa guerra, e isso veio atrás de quê? Mentoria. Cara, que demais. Legal. E olha, né? eu fiquei curioso especificamente sobre isso que você falou de que com uma só mentoria a coisa estava um pouco engasgada e agora você começou a lateralizar e criar outros funis. Isso. E aí você falou que se inspirou em mim. Toma cuidado. Ai, porque, meu Deus. tem coisa no meu negócio hoje que eu tenho vontade de mudar. Tem. Tem. Então, às vezes, você está modelando alguma coisa que eu já vi que foi um erro. Você tem que me perguntar antes, Vou né? perguntar. Então, não sei o quanto que você quer entrar nisso ou não, mas eu tenho um desafio, porque você fez 1 milhão no ano, não foi isso? Foi. 1 milhão e 50 que você falou, Isso, né? ano passado. Cara, até 1 milhão, uma mentoria resolve. Porque se a pessoa tem... Eu falo do produto ABC, né? Tá. ABC. Cara, 3 produtos é tudo que uma empresa precisa para chegar até em 10 milhões. Mas para fazer 1 milhão, é importante que ele não tenha os 3. É importante Exato. que ele tenha 2, ou que saia um só. Então, tem várias formas de fazer 1 milhão. Se você vende 1 milhão para uma pessoa, você faz 1 milhão. 1 milhão. Só que não é fácil no seu negócio nem no meu. Não é Exato, a coisa mais não é. comum. Eu tenho amigos que venderam a empresa por mais de 1 milhão. Então, com um cliente pagando mais de 1 milhão, eles fizeram 1 milhão. Outra forma é fazer 10 vendas de 100 mil. Essas eu já fiz várias. O Master Master é 120 mil. É O isso. Master é 120 mil. Então, eu tenho mais de 100, contando os 2 grupos lá. Então, 10 pessoas pagando 100 mil dá 1 milhão. Mas, por mais que eu tenha, e eu tenho meu grupo há 10 anos, cara, não é todo mundo no mercado que tem uma oferta de mais de 100 mil. Não é o mais comum. Não é. Não E aí, é. se a gente vai pro outro lado da coisa. Se eu fizer, então, uma transação de R$1, é só vender para 1 milhão de pessoas, que vai dar 1 milhão também, né? Nossa, eu não consigo esquecer esse funil que você faz, sabe? De uma venda, de 10 vendas. Tanto que a gente levou a equipe no último evento, né? E tem lá no meu escritório. No meu escritório, eu tenho lá uma folhinha de sulfite, exatamente com aquele cálculozinho que você faz. É muito fácil de ver, Gente, depois você muito desenha, né? fácil. Entendeu o que é que desenha? Eu quero que desenhe. Então vamos desenhar. Isso. Cara, uma venda de R$1 para 1 milhão de pessoas dá 1 milhão também. Dá 1 Só que milhão. ninguém É consegue. impossível. Quer dizer, ninguém consegue não. A gente não consegue. gente não A Hotmart consegue. Consegue. Porque cobra lá R$1 por transação, faz mais de 1 milhão de Isso. transações, dá R$1 milhão. Legal. Isso. Outro caminho, algo de R$10 para 100 mil pessoas. Cara, é como as editoras fazem dinheiro. Tem livro que é vendido para muito mais de 100 mil pessoas. Exato. Se o cara ganha R$10 no livro, ele faz 1 milhão. Mas isso não está disponível para o homem comum, não é uma coisa tá. fácil. Se você cobrar R$100, você só precisa de 10 mil clientes. Exato. Cara, 10 mil clientes é coisa pra caramba. É muito. Se você converter 10%, não vai converter. Se converter 1%, cara, você precisa de uma audiência de 1 milhão de pessoas. Muita gente. Não é para qualquer um Não isso. é. Então, vamos subir ainda mais, né? Cara, quais são as 2 formas mais comuns que homens comuns conseguem fazer 1 milhão? 1.000 vendas de 1.000. 1.000 vendas. Quando você entra sai do 100 vai pro 1.000, você só precisa de 1.000 vendas. 1.000 vendas de 1.000. Se a missão da sua vida é encontrar 1.000 pessoas que vão te pagar R$1.000, você vai encontrar. Vai. Pode ser que consiga em 1 ano? Pode ser que precise de 2, 3, 5, mas você vai encontrar 1.000 pessoas que pagam 1.000. Maestria é R$1.000, eu já vendi milhares, então eu fiz muitos milhões assim. E o outro caminho é uma mentoria de 10 mil. Quanto que você Exato. cobra na sua? 20... Tem de 10, de 15 e de 25 hoje. Pronto.
Se você cobrar 10, que é a sua mentoria mais Sim, barata, mais barato. cara, com 100 CNPJs, você consegue. faz 1 milhão. Então, 100 CNPJs é possível? 100 pessoas contratarem a sua mentoria de 10 mil é possível? Não só é possível, como é impossível que você não consiga se você colocar aquilo ali como a sua meta, como seu objetivo. Sim. Se você quiser fazer isso num ano, quanto é que é 100 divididos por 12? É 8 e pouquinho? É, São 8 mentorados por mês. 8 mentorados por mês são 2 por semana. exato. Se a sua conversão é de 20%, você só tem que falar com 10 por Isso. semana, né? Então, Só assim, que ainda é pesado, né? mas dá. Mas dá, Poxa, dá. mas dá pra fazer. Então, eu vejo como o caminho mais alcançável para pessoas comuns, fazer 1 milhão no ano, né? Cara, é uma mentoria de 10 mil e um curso de 1.000 para quem não pode pagar os 10 mil. Pode ser curso, pode ser uma comunidade, pode ser um evento, pode ser, sei lá, um pacote de conteúdos, pode ser uma área de membros com alguma coisa, mas esse conceito, né? Isso. Algo de 10 mil, uma mentoria, seria um produto B, né? E aí, se o cara não comprar, o produto C, que é Producer. algo Exato. que seja mais fácil. Um Netflix da sua área. Isso, Pode ser assim. E aí, quando isso. tiver uma base interessante, aí você faz o seu produto A, o seu master, o seu grupo mais seleto, Isso. mais próximo, né? Só que há muito tempo que eu não tenho só ABC, né? Por causa do tempo que passou, e eu tô, sei lá, 13 anos no mercado, acabou que eu fui criando gavetinhas diferentes para mim. Foi. Então, eu criei a mentoria de 0 a 500 mil, a outra de 500 a 1 milhão, aí eu criei o Master de 1 a 5 milhões, e o Master mais acima de 5 milhões, aí eu criei o Vida de Mentor, aí tem a mentoria semestral e a anual, aí eu criei Como Começar do Zero, com acompanhamento do time por 5 mil, sem acompanhamento por 2 mil. Como é que você dá conta? Vou falar sobre isso. Aí eu criei maestria de 1.000 por ano, aí eu criei maestria Plus, de 1.000 por mês. Aí eu criei algumas imersões, aí eu criei outros eventos, aí tem o Daymase 2 vezes por ano, tem maestria ao vivo 1 vez por ano, aí eu fiz o Vida de Mentor ao vivo, que é 1 vez por ano. Então, se você for olhar tudo isso que eu faço, cara, pode parecer coisa demais. Então, cuida porque é perigoso. É perigoso. Nem tudo isso é o ideal. Tem coisas que se eu fosse desenhar meu negócio do zero agora, talvez eu fizesse diferente. Tudo fez sentido na lógica e na projeção do tempo. Mas, por exemplo, agora que eu estou internacionalizando o meu negócio, eu comecei meu primeiro grupo em inglês Legal. e meu primeiro grupo em espanhol, eu estou decidido que eu não vou tocar em tantos pontos, eu não vou abrir tantas gavetas, eu não vou ter tantas caixinhas assim, porque é melhor simplificar. Se você perguntar se eu tenho vontade de Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar meu negócio em português para espanhol e para inglês, a resposta é de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então eu estou fazendo diferente. Por quê? Porque eu não acredito que seja possível replicar o que eu fiz do zero num negócio, sem levar o tempo que eu levei, entendeu? Ou se for possível, eu não acredito que é a melhor forma tampouco. Pegou? Acredito. Então, E muitas você? vezes menos é mais. Muitas vezes menos é mais. Então, me explica um pouco do que você está fazendo aí, porque às vezes abrir muita lateralidade ali pode confundir, pode atrapalhar, pode te dar fricção, pode te dar atrito e isso te atrapalhar e fazer você perder sua velocidade. Não, a ideia não é essa. Tá. A ideia não é ter tantas caixinhas assim. Então, a gente vai continuar com o programa Business Care, que é a mentoria de negócios. Essa Tá. a gente vai continuar. A gente continua com a mentoria de reembolso. E a mentoria de reembolso é muito mais voltada para quem não quer ter a certificação, ou seja, para quem tem equipe interna. Ela não presta serviço. Então, eu quero saber de reembolso, mas eu tenho a minha Pra mim. equipe interna. Isso. A gente tem a certificação, que é uma certificação simples, 5 dias de aula, tira a certificação e depois ela é acompanhada. A certificação, do mesmo jeito que ela ganha, ela pode ser retirada, porque a gente tem fiscais que ficam acompanhando essa certificação. Tem recorrência nisso? Tem, é anual. A Tá. certificação é anual. Uma vez por ano ela tem que se recertificar, tá? E aí a gente está montando agora um curso específico para secretárias, que é justamente, né, aquilo que eu te falei, para o médico deixar de ser CLT da secretária e a secretária começar a ser uma potência para ele. E aí eu vou fazer o básico. A gente tem muito curso de reembolso básico gravado e a gente vai correr ele no perpétuo. Acabou. É isso. Por enquanto. Não, eu quero acabar com isso. É por aí. E aí depois a gente entrar com os altos tickets, né? Com as imersões. Sabe que eu fiz uma coisa muito legal? Que você fez? Que para mim foi muito, muito bacana. Foi uma experiência fantástica. A gente pegou a galera do programa Business Care, os médicos, e eu fiz um jantar para eles. E foi assim, fenomenal. Eles pagaram o jantar. Sabe o café com Damásio? Sei, o vai café ter com Damásio. agora, Vai nesse ter, eu mês não aí. tô aqui, mas vai ter. Exatamente isso. A gente alugou um espaço, a gente fez o jantar com eles e foi surreal de bom. Foi surreal de bom. Talvez, se eu for pensar em alguma coisa, vai ser nesse nível de exclusividade, Sim. mas não mais no nível de mentoria. Vai ser nesse nível de as pessoas querem falar com a gente, né? As pessoas querem estar próximas. E aquilo que você sempre fala, o insight paga.
É. Um insight paga. Esse último evento que você teve é uma coisa que a gente ficou na cabeça, sabe? Qual o Assim, último? qual foi o último? Agora do... Mestre ao vivo? Foi Maestria ao Vivo. Uhum. Foi Maestria ao Vivo. Que foi, o Wendel falou uma coisa muito legal, que se você perguntou assim pra ele, cara, por que você tá na minha mentoria? Eu nem sei, você nem aparece. E ele falou, porque quando eu preciso, você me fala uma coisa que paga tudo, eu tô assim. Eu não participo de todas. E nem Mas- precisa, né? e nem Os melhores não precisam. E aí chega lá, aquele dia que eu tô angustiada, não sei pra onde eu vou, eu abro lá e fico escutando. Eu não preciso fazer uma pergunta. Você fala uma sacada ali, eu falo, é isso. Era o que eu Beijo, tava tchau, precisando. era o que eu quero, já desligo, anoto e vou trabalhar. Entende? Porque é sobre isso, não é sobre você estar ali todos os dias. É sobre você entrar no momento exato, ter a palavra que você precisa, ter o insight que você precisa e falar, pronto, acabou, pagou. Beijo, tchau, tô indo, vou operacionalizar isso que é muito mais rápido. É isso. Eu vejo assim também. Eu lembro mais no início da minha carreira, né? Eu entrava no programa, eu esperava que o programa inteiro me servisse. Que Nossa. todas as aulas tinham que ser pra mim, eu tinha que tirar valor de tudo. Cara, quanto mais eu vou evoluindo, quanto mais eu vou mergulhando, me debruçando sobre a minha área, cara, menos eu tenho essa expectativa. É isso. Antes eu lia um livro, o livro inteiro era pra mim. Depois eu passei a ler um livro e às vezes tem um capítulo que é pra mim. É isso. Depois, conforme eu vou evoluindo, vou aprofundando, cara, cada livro que eu leio é tudo mais do mesmo, né? É, E às vezes tem um parágrafo que é pra mim. é isso. Ou às vezes pode ter uma frase que é pra mim. Ou no limite pode ter uma palavra que é pra mim. Só que cada vez mais eu vou aproveitando uma porcentagem menor do livro. Só que essa porcentagem menor que eu aproveito, ela tem um impacto em mim e no meu negócio muito maior do que antes 100% do livro tinha. É isso. Faz sentido? E esse episódio é um oferecimento dos nossos patrocinadores. No caso, eu mesmo. Na verdade, você, quando você compra algum dos meus programas. Se você entrar em victordamasio.com.br/VDCast, você vai poder preencher uma ficha de interesse dizendo qual que é o seu momento no digital para eu poder apoiar você com os meus programas. Quer seja você esteja do zero, começando agora, ou com faturamento milionário, como o pessoal que eu entrevisto aqui, tem uma grande chance de que eu consiga ajudar você. Então entra aí em victordamasio.com.br/VDCast e a gente se vê do lado de dentro. O programa Business Care, eu construí ele com um livro que eu li. Ah, é? Foi muito engraçado. Qual que foi o livro? O Spin Selling. Ah, legal. Eu peguei o livro, comecei a ler o livro e falei, nossa, gente, isso faz muito genial, sentido. Isso faz muito sentido. Aí eu falei, eu não vou ler o livro, eu vou estudar esse livro. Que é diferente, né? Ler e estudar. Peguei o livro e comecei a estudar. Comecei a escrever no livro, marcar, colocar. E peguei um caderno do lado e fui lá. Foi bem na época que eu estava fazendo Vida de Mentor. Eu falava, nossa, o Vitor falou isso, mas o livro está dizendo isso, legal. Vou montar o programa. Foi exatamente isso. Eu li um livro que a gente levaria um mês, eu li ele em 15 dias, porque eu estava estudando ele, participando do Vida do Mentor. Então, um do lado aqui, o outro do lado aqui, sentei e escrevi. Falei, gente, então tá, olha só. Agora a gente tem um programa, que foi justamente o programa que eu vendi, que eu não tinha. Vendi uma coisa que eu não tinha nem nada para entregar. Tá, eu vendi. Agora vamos entregar. E lá na hora que eu tava vendendo, eu falei, tá, eu vou trabalhar em cima de 5 pilares. Falei, gente, olha, vai ser super legal. Vai ter negócios, vai ter pessoas, vai ter financeiro, a gente vai falar de vendas e marketing, e a gente vai falar de produtos e serviços. Porque médico ainda acha que não vende produto, né? Ele só Só vende que vende, serviço. Mas ele vende muito produto. Criei 5 pilares, falei, e agora, como é que eu entrego isso? Livro e Victor, pronto, montei. Saiu, galera tá adorando, tá tendo muito resultado. Muito resultado. Você fica super feliz, né? Quando a pessoa tem um Eu resultado. fico Você mesmo. fala, nossa, eu fico assim, em êxtase. Falo, uhul, tem resultado. E aquilo que eu te disse, tem gente que vai ter mais resultado, tem gente que vai ter menos resultado, tem gente que vai ter que ficar com você mais um ano, né? Porque precisa de você, talvez aquele momento ele absorveu muito pouco, e talvez no ano seguinte, ou no semestre seguinte, ele vai absorver muito mais, porque tudo é um nível de maturidade, né? Conforme ele vai amadurecendo, ele vai pegando muito mais sacada do que a gente vai dando. Delicioso. Eu acredito nesse lance do longo prazo, cara. Eu tô há mais de 5 anos com o Jeff, eu tô há mais de 10 anos com o Érico. Eu realmente invisto em relações de longo prazo porque existe um efeito composto, igual juros compostos também, Exatamente. no passar tempo com o mentor. Muitas vezes você vê isso lá na mentoria. 2 pessoas me perguntam a mesma coisa. Para uma eu respondo uma coisa, para outra eu respondo outra. Eu sou um esquizofrênico, maluco? Claro que não. Não. Pelo menos não por isso, né? Mas é porque eu conheço cada um. E o que para um pode ser a cura, para o outro pode ser veneno. É isso mesmo. Então, sabendo, e cada semestre, cada ciclo, cada ano, eu sei mais sobre os meus mentorados, sabendo um pouco sobre eles, eu consigo dar um aconselhamento que seja para eles. É isso. Eu acho que essa fase aí do mentor,
arroz com feijão que prescreve a mesma coisa para todo mundo, Não dá certo. cara, acabou. O cara tá melhor com o chat GPT dele do que com o mentor. Exatamente. Agora, o mentor que conhece seu mentorado e que customiza, personaliza e adequa a orientação, considerando a personalidade, a especificidade, né? O quanto cada um é único ali, eu acredito que ele segue tendo mercado por muito tempo. E essa é uma dúvida que muita gente tem, né? Como é que... E foi uma dúvida que uma vez um lead apareceu e ela me perguntou, quantas pessoas tem na sua mentoria? E eu falei para ela, tem 60 pessoas. E ela falou assim, mas como você vai conseguir me dar um atendimento personalizado? E aí você fala, olha, se você estiver comigo em todos os hot seats, a pergunta que você faz, eu já sei quem você é. É pela pergunta que você faz. Você já consegue ter noção exata daquilo que a pessoa precisa. E às vezes a pessoa não entra numa mentoria em grupo porque ela acha que ela não vai ter Besteira. o acompanhamento do mentor do jeito que ela queria. E essa pergunta eu nem respondo. Quando alguém fala, mas quantas pessoas tem na mentoria? Sabe como é que eu respondo? Eu pergunto pra pessoa, eu falei, olha, você está perguntando quantas pessoas tem lá. O que você quer saber, na verdade, não é quantas pessoas tem lá. O que você quer saber é se eu vou cuidar de você, não é isso? Boa! E Anotaram, isso gente? Já tô anotando aqui. Porque isso dá uma desarmada. Dá uma desarmada. Porque quando a pessoa fala, cara, quantas pessoas tem lá? E eu já vi de tudo. Já vi gente que queria que tivesse pouca gente pra ele ter muito cuidado e atenção. Tá. Eu já vi gente que queria ter muita gente porque o cara queria vender pra quem tava lá dentro. Então, quanto mais diverso, melhor. Então, eu pergunto. Eu falo, cara, quando você tá perguntando quantas pessoas tem, o que você quer saber, na verdade, é se eu vou dar conta de você, né? E aí eu brinco, quero ver você dar conta de mim. E aí eu explico boa. um pouco do acompanhamento e tal. E conto a verdade, que é, no primeiro ciclo eu vou saber pouco sobre você. Com o passar do tempo eu vou conhecendo mais. Tem gente que tá comigo há mais de 10 anos. É natural que desses eu saiba muito mais do que Muito de você que tá mais. entrando agora. Então eu vou alinhando a expectativa ali, entendeu? Mas o problema com essa pergunta de quantas pessoas tem, qualquer resposta é ruim. Quando você fala 60, cara, o que é 60? Ele já participou de um grupo com 60? Ele sabe se é bom, se é Se é ruim? bom, se é ruim. Se fosse 120, se fosse 30, se fosse 6, aí é bom? Tipo, qual que é o número que eu tenho que responder pra ele falar, então é isso que eu imaginava. Eu tenho que adivinhar o número que tava na cabeça dele. E aí eu tiro isso da cabeça dele, mostro que essa preocupação dele de quantas pessoas ele tem no grupo, não é a preocupação que ele devia ter. A preocupação é, você vai conseguir tirar valor? E a resposta é sim, eu te mostro como, né? Não é o número de pessoas. Você vai tirar valor se tiver o dobro de pessoas ou a metade. Se tiver 10 vezes mais ou tiver 10 vezes menos. E aqui é como você tira valor. E eu explico pra ele. Faz sentido? Total. E de forma que, se eu responder satisfatoriamente essa pergunta, ele fala, entendi. E ele não quer saber quantas pessoas tem. Boa. E no meu caso, pra estragar aí a experiência de quem tá em casa, eu tenho centenas de mentorados ativos. Então, será que eu dou conta de você? Se você quiser ver na prática, entre em victordamasio.com.br/vdcast. Lá você pode preencher o seu formulário e ver qual que é o grupo adequado para você. Esse é o momento da gente trabalhar junto. Quando eu falo que tenho centenas de mentorados ativos, algumas pessoas podem se desconectar e falar como que ele vai dar conta de mim se ele tem centenas. Outras pessoas podem ficar empolgadas e motivadas. Mas o grande lance é que, apesar da mentoria ser em grupo, a entrega, o cuidado, o carinho é individual. Tem um anjo que é individual. Tem a coach que é individual. Tem vários elementos da entrega que são individuais. E a pessoa tem comigo o tempo que ela quiser, né? Eu não limito o tempo por Não mentorado. limita. Às vezes eu vou responder você em 5 minutos. Às vezes eu vou responder em 50. Já aconteceu de eu ficar mais de 1 hora com alguém. Que é mais do que ela teria numa consultoria individual de 1 hora. Com certeza. E ela pode ter isso todo mês, por 1 ano. E por 1 ano, se ele ficar 1 ano. Porque uma galera renova, fica 2, 3, 10, né? 10 Então, anos. o quanto mais você entende a pergunta que está por trás da pergunta, essa pessoa aí que te perguntou quantas pessoas tem lá, ele não quer saber o número 60. Não. Ele quer saber que você vai ajudar ele de verdade. Se você conseguir responder isso, é melhor do que responder o número, entendeu? Tive uma aula, eu vim pro VDCast, acabei de ter uma mentoria individual com o Victor Damasio. Individual não, porque tem um monte de gente assistindo aí, ó. Gente, desculpa, mas não quero saber de vocês, eu tô aqui. Tô aqui Muito bom, aprendendo, cara. sempre aprendendo. Eu acho legal falar disso, porque, cara, o VDCast, ele tem um problema, né? Ele é de graça. Eu acho que se ele fosse pago, a galera ia valorizar muito mais, cara. Mas muito mais. Não, e as pessoas, às vezes, elas não... Eu sou a pessoa que vou pra academia, né? Vou pra academia lá no VDCast. Então eu falo, o que tem essa semana? O que tem de novo? O que eu ainda não vi? E assim, a gente começa pelos mais recentes, e aí você vai descendo, você vai pros mais antigos. E aí você vai vendo mudanças, né? Às vezes a pessoa tá no segundo. E aí você vê a mudança da pessoa e fala, nossa, olha só, Saltos, aprendizado. E até você mesmo, o aprendizado de você, do jeito que você tá Total. conduzindo, do jeito que Meu você tá Deus do céu. falando. É fantástico isso, fantástico. Eu não acredito que eu seja a mesma pessoa de quando eu comecei. Eu não sei em que episódio que eu tô,
Mas eu já Também não sei sei que foram mais. mais de 200, cara. Foram mais de 200. Toda semana, cara. Toda semana eu trago alguém que teve um salto. Você falou que teve gente que veio 2 vezes. Teve, não é o comum. Não é o comum, É que quando eu comecei com o VDcast, 100% das pessoas que eu entrevisto aqui, 100% são clientes. E quando eu comecei, eu fazia online. Então era eu na minha casa, a pessoa na casa dela e tal. E é legal. Mas não é tão legal Mas não quanto é, tá aqui, presencial né? é muito bom. Muito E aí eu bom. comecei a regravar com a galera das antigas lá. Alguns não fazem tanto sentido regravar, mas outros sim. Eu já regravei com quase todo mundo que eu fiz online. Não, mas é muito legal. É massa, Muito né? legal. Você vê essa evolução. É muito bom. É muito É bom. maneiríssimo. É E muito eu bom. gosto disso. Mas tem gente que já gravou 2. Não sei se teve alguém que já gravou 3 e tal, mas... Muito eu legal. tô nesse momento. E é gostoso ver, porque, por exemplo, eu regravei com o Marani. Um Foi. tempão depois. Cara, é outro Marani. Outro. Eu regravei com o Miguel. Cara, é outro Miguel. O Roser, eu gravei também 2 vezes com ele. Cara, é outro bicho. É muito louco como que o tempo passa Que e a bom que pessoa a gente cresce. evolui. Que bom que a graças gente a Deus. evolui, né? Que bom que a gente evolui. Graças a Deus. Nossa, isso é ótimo. E Fernanda, se você já assistiu vários VDcasts, sabe que no finalzinho tem algumas perguntas que se repetem. Uma Vamos delas lá. que às vezes eu faço, às vezes não é. Cara, do que você viu no programa, Tá. tem, sei lá, uma coisa, ou 2 coisas, ou 3 coisas, sacadas, insights, que você quer trazer à luz para todo mundo aqui do VDcast saber também. Coisas que você aplicou na sua vida de mentora que deu certo. Eu acho que seguir o passo a passo, eu acho que é importante, né? A gente acha que aquilo não é importante, ou acha, não, pra mim não vai dar certo. Ou não é assim, né? Ou Tem não que... é assim, porque a gente sempre tem aquela sensação de dono da verdade, né? Claro. Eu acho No que meu nicho é diferente. no meu nicho é diferente. Nossa, isso é o melhor. Eu acho que seguir o passo a passo, ele é importante. Por mais que você ache que não faça sentido pra você. Coisas simples. O questionário, o formulário, o jeito do e-mail. Pegue seus R$50. Aquilo é Também bom, seus né, R$50. cara? Cara, faz muito sentido. E às vezes você acha que pra você não vai fazer sentido. Então eu acho que o seguir passo a passo é muito bom. Deixa eu Eu dar de acho- presente pra eles isso. É, Galera, vai lá. entra aí, ó, victordamasio.com.br/R$50. Esse é um template de e-mail, porque ela falou, você não deve ter entendido nada. Lá você vai entender um pouco melhor. É um template de e-mail que você pode usar, um modelo, um formato, para você replicar e aplicar no seu negócio. E transformar os seus clientes pagantes que você já tem em mentorados que vão te pagar 5, 10, 20 vezes mais, sem você ter trabalho nenhum. Só literalmente mandando e-mail. Então entra aí em victordamasio.com.br/R$50 para receber de presente isso. Muito legal isso. E eu acho que outra coisa, Vi, assim, pra quem tá na mentoria, tá? Eu acho que de vez em quando você dá uma, assim, que a gente fica, puta, eu quero voar na tua cabeça, assim. Então, às vezes a Não gente é gostosinho às vezes, né? Não é gostoso, não é. Né? Ele vem e dá um coice. Aí você fala, puta, meu, por que eu perguntei? Ainda Ele veio uma paguei pra dessa, ouvir ainda isso, né? paguei pra ouvir isso, que ódio, vontade de voar no pescoço dele. E aí você sai com raiva de você, né? Você fala, meu, desliga aquilo, que ódio. E aí, cara, você fica com aquilo na cabeça. Você fica com aquilo na cabeça e fala, não é que ele tem razão? Filho da mãe, ele tem razão. Eu mereci essa. Então, acho que pra quem tá lá na mentoria, ou pra quem tá junto com você, eu acho que levou o coice, absorve, escreve no papel exatamente o que ele falou e vai pensar sobre isso. Eu acho que pra mim foi muito bom, né? Foi muito bom. Porque aí você fala, meu, mas você tá fazendo assim, você já teve a resposta. Você perguntou, você já tem a resposta. Você já me deu uma dessas. Falei, cara, é verdade. É que tem gente que faz pergunta com a resposta embutida, né? Ó, eu queria fazer tal coisa, mas sem ter que fazer isso. Você já falou. Entendeu? Você já falou. Então, assim, é muito legal isso. Eu acho que eu deixaria isso de insight. Então, saia bravo, mas absorve, né? Leva pra você que é muito bom. E eu acho que, assim, a continuidade. Você falou isso. Tem gente que tá com você há 10 anos. E eu tenho certeza que cada vez que a pessoa tá com você, é o nível de amadurecimento que ela vai tendo. E uma é diferente da outra. Porque você já amadureceu, você já tem outros insights, você já está crescendo. Então, eu acho que é exatamente isso, a continuidade, a perpetuidade, né? De estar com aquele mentor, porque o cara tá te olhando, ele sabe. E por mais que você não apareça todo dia, se apareceu uma, você já sabe o que aquela pessoa tá pensando. Então, acho que eu deixaria isso de insight. Que massa. Bom demais. E assim, ó, a pirâmide. Faz que nem eu. Escreve aquela pirâmide e bota lá na parede, né? Vender um de 1 milhão, vender um de 1.000. Então, assim, aquela pirâmide pra mim faz todo sentido. Eu tô olhando ali. Aquele lance de 1 milhão pra uma pessoa, 100 mil pra 10, aquela 10 pirâmide mil é pra fenomenal. 100, 1.000 pra 1.000, 10 mil
Enfim, É aquela conta que eu fiz aqui hoje mais cedo. Exatamente. Aquela pra mim é fenomenal. Vende aí 10 para 100, você fez 1 milhão. Então, como é que você pode fazer isso? Eu não posso, não tô nesse patamar. Então, desce um pouquinho. Vai descendo, mas não começa de baixo Não dá, pra é cima. impossível. É de cima pra baixo. Então, como você pode formatar os seus produtos de cima pra baixo? Aquilo pra mim é fantástico. Que massa, Fernanda. E me diz uma coisa. Você, quando olha para os próximos 5 anos, para onde que você está indo? Onde você espera estar se você voltar aqui daqui a 5 anos? Continuo com o Victor, né? Eu espero Amém. daqui 5 anos estar com o Victor. Eu acho que é isso. Mas eu espero ter multiplicado o meu negócio por 5. Tá bom. Tá? Multiplicado por 5. Não vou te dizer que multiplicado por 50, porque eu ainda tô me sabotando, eu acho que ainda não tenho essa capacidade. Por isso que eu preciso da mentoria muito. Mas eu acho que multiplicado por 5. E eu espero que daqui 5 anos, né? Minha filha já vai estar adolescente. Então eu espero que eu esteja com mais tempo para ela, que a mentoria me proporcione isso. Eu quero ter um pouco mais de tempo. E é isso. Que massa, Fernanda. E onde que as pessoas podem acompanhar você, saber mais sobre o seu trabalho? Eu acho que Instagram é o caminho mais fácil. Nanda Costa Curta. Nanda Costa Curta lá no Instagram, eu acho que é o caminho mais fácil. E de lá, como Victor, eu respondo todos os meus directs. Você responde direct até hoje? Todos até hoje. Nossa. Eu respondo, eu que direciono para a equipe, não tem ninguém mexendo no meu Instagram. Sou eu que posto até hoje. Uau. Eu que faço stories, eu que posto. Eu acho que aquele ali é meu mundo, sabe? Sua casa, né? É a minha casa. Então, aquele negócio de os outros entrando e abrindo a geladeira, eu posso parar. Essa é a minha casa. Então, o Instagram ainda é a minha casa. É onde eu me conecto ainda com as pessoas. Porque eu já não respondo mais WhatsApp, tem equipe que responde, tem equipe que vende. Mas o Instagram ainda é o meu mundinho. Então, Que massa. conectou lá no Instagram, comigo que você tá falando. Que massa. Nessa altura do campeonato, com 540 mil seguidores, ainda sou eu que respondo meu Não direct também. Que doideira. O dia que você me mandou um áudio, eu falei, Não é possível. não é possível. E um áudio 11 horas da noite. Eu falei, cara, o que esse cara tá fazendo 11 horas da noite? Não é possível. Pensei comigo a gravação. Falei, vou responder, não é ele mesmo? Aí a resposta veio personalizada. Eu falei, tá maluco, cara? Já fechei, não sei o que é, quanto custa, tô fechando. Entende? Foi fantástico, foi fantástico. Ai, que maneiro. Então, repete aí a arroba. Nanda Costa Curta. Que massa. Então, ó, sigam aí a Nanda para conhecer mais sobre o trabalho dela. E, Nanda, eu tenho uma última pergunta. Bora lá. Antes da gente se despedir. Se você perder todo o seu conteúdo que foi postado, todos os seus vídeos sumiram, todas as postagens desapareceram, menos uma. Você tem que deixar uma mensagem para todos os empreendedores e empreendedoras do Brasil e do mundo. O que você deixaria como sua última mensagem? Sou uma pessoa normal. Sou mãe, sou esposa, tenho funcionários, tenho as mesmas dificuldades que você. Se eu conseguir, você também consegue. Perdi o Instagram, recomeço do zero. Bom demais. Nanda, grato pela sua participação aqui. Obrigada. E eu feliz que demais agradeço. pelo que você compartilhou aqui com a galera. Eu que agradeço. Bom demais estar com você. É bom online, mas energia presencial não tem preço, cara. Eu é gosto muito também bom, do é muito presencial, bom, faz é muito diferença. bom. Obrigada, viu? Que massa. Victor? Tamo junto Que e bom. conta comigo, tá bom? Sempre. Sempre Massa. você comigo. E ó, se você tocar aqui na tela, você pode conhecer outras histórias de empreendedores digitais do bem. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais.